aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, a cara de pau de alguns não tem limite. A imprensa voltou a comentar sobre a ideia do Lula e do PT de regulamentar a mídia e a internet. Só que dessa vez trouxeram até um especialista para falar que não é tão ruim assim não. No máximo vai ser a censura do bem. É uma matéria interessante, quero comentar com vocês, dá pra ver aí quais são os planos do PT. Também vamos falar bastante hoje sobre liberdade de expressão, porque tem pessoas que nem são assim bolsonaristas raízes que já estão com um alvo nas costas. E falando dos bolsonaristas, saiu uma matéria falando que, olha só, esses influenciadores aí estão fazendo uma espécie de rachadinha virtual. Enquanto a imprensa fala isso, ontem também saiu uma matéria do PT mostrando quanto o Lulinha e seus amigos estão investindo em infraestrutura de comunicação já visando 2022. Mas isso não é o gabinete do ódio, isso daí é o gabinete do bem. Também quero falar com vocês de uma matéria que saiu sobre o ministro Alexandre de Moraes, que ele fala o seguinte, que para quem tá aí achando que tem qualquer tipo de acordo, a resposta dele virá nos autos do inquérito. E ainda quero falar sobre 2022, mostrar algumas movimentações da esquerda e umas matérias que eu acho que vai deixar vocês um pouco assim animados, mostrando aí que pelo menos o governo Bolsonaro não está de braços cruzados no que diz respeito à disputa pelos governos estaduais ao redor de todo o Brasil. Então vamos começar aqui. Olha só essa postagem. Poucas letras, como é as matérias do antagonista, mas diz muito e mostra já, né, um pouquinho da cara de pau do Mário Sabino. Ele vai falar o seguinte, ó. Os talibãs promovem, né? Assim, na verdade, tiram vida de várias pessoas, baniram mulheres do esportes, mas eles podem ter conta no Twitter, ao contrário do Trump. Estou velho. Ele vem meio que para defender a liberdade de expressão e tudo mais, sendo que, bom, ontem a gente estava comentando, né, como antagonista, Cruzoé, estão fazendo parte aí desse novo grupo que o Facebook está arquitetando para combater a desinformação, que a gente sabe que no fim, né, é só para tentar calar algumas vozes, só que mais do que isso. Foi na Cruzoé que o Felipe Moura Brasil soltou aquela matéria dos blogueiros de crachá, que ali serviu como base para a CPMI das fake news começar, né, a fazer todos aqueles requerimentos. Ali solidificou, deu uma base para os deputados. E aí um cara desse e falar que, liberdade, olha o absurdo, é muita cara de pau, né? Tá onde é seu usar? Dê um selinho aqui. Cara de pau demais. Mas vamos continuar. Isso daqui me deixa um pouco assustado. Tem aí uma cantora, ela é rapper, pelo que eu tô lendo aqui na matéria. Eu não conheço ela, falando sério mesmo, mas eu sei que é famosa, bastante famosa. Não sei também o que, não acho que seja tipo uma Madonna, uma Lady Gaga, mas tipo assim, bem famosa. Americana chamada Nicki Minaj. Ela veio aí e levantou alguns questionamentos sobre um assunto polêmico. Isso foi o suficiente para ela ser banida do Twitter. E ela escreveu o seguinte, ó: estamos vivendo em tempos em que as pessoas vão te dar as costas e te isolar apenas por fazer perguntas. A gente comenta aqui, às vezes eu comento, assim, em tom de brincadeira, porque assim, é rir para não chorar. A perseguição tá aí. Hoje, pode estar levando a gente. Mas se esse pessoal não prestar atenção, eles serão os próximos, porque a fila não vai parar. Não vai parar. Ou para. Enquanto tiver aí todo mundo batendo palma, é de oposição, então tá valendo. Te vira aí, irmão. Eu não gosto de tu é de esquerda. Eu não gosto de tu é de direita. Problema meu, ainda bem. Prende mesmo. E a fila tá andando. Hoje a gente vai começar também a comentar de pessoas que nem são assim bolsonaristas, que também já estão com alvos nas costas. E você vê como é complicado às vezes comentar sobre alguns assuntos. Tem pessoas que me perguntam, você não fala aí da Austrália, tudo mais. Olha a Nick, o caso dela. A Casa Branca colocou uma equipe à disposição dela para esclarecê-la e ela parar de promover desinformação. Rolou até na internet aí uns prints que estão falando, dizem-se aí de pessoas relacionadas a ela, que aparentemente alguns repórteres de jornais aí internacionais conhecidos estavam aí, ó, fala comigo aí, senão a tua vida não vai ser boa, ó, tu aí que é primo, não sei o quê, é bom falar antes que tal veículo fale, a gente não vai pegar leve, a gente vai fazer da tua vida aquele panavoê. Então olha o que está acontecendo ao redor do mundo. Isso aqui é típica notícia que você tem que comentar, você pega seu amigo de esquerda e fala, amigo, não é mais o bolsomínio.
Até onde isso aqui vai, até onde vocês precisam ir para vocês entenderem que esse tipo de cultura do cancelamento, sabe, restringir quem pode e quem não pode falar, não vai levar a gente a lugar nenhum. Mas parece que muitas pessoas não querem entender isso. Aí você vê aqui também, ó, artista brasileiro foi demitido da Marvel após ilustração pró-Bolsonaro viralizar na internet. A ilustração é Bolsonaro sentado em cima de um cavalo, segurando uma espada de fogo e botando para correr Dilma, Lula, figuras da esquerda brasileira, retratados como se fossem ratos. E aí ele tá falando que isso daí não, que é um preconceito contra o pessoal lá de Israel, sabe assim, durante lá o período alemão, porque na época os alemães, aquele lá do bigodinho, costumavam representar os judeus como se fossem ratos. Olha a justificativa, um cara que trabalhava há 27 anos na Marvel. Até onde as coisas precisarão chegar para que todo mundo entenda. Ah, quem lê a história tá atrás, normalmente, né? Um bom roteiro, uma história envolvente, um desenho bonito, e ele era ilustrador. Um ilustrador. Mas ele fez um desenho de Bolsonaro, sentado no cavalo, botando, né, as figuras da esquerda política para correr. E tem muita gente já da esquerda também batendo palmas. E o que falar sobre isso? A gente comentou de Paulo Freire ontem, anteontem. O Google fez essa homenagem aí, né? Você vê o tamanho da batalha, às vezes, que a gente tem que lidar. A gente vai comentar isso daí no contexto de 2022. Vejam só isso daqui também, que a gente também vai falar isso aqui no contexto de 2022. Lá veio o Lehmann no Globo para falar que ele está preocupado com o Brasil. Queremos brigar mais que dialogar. Tá falando assim os brasileiros. Os brasileiros não querem dialogar, os brasileiros só querem brigar. Ando um pouco preocupado com o Brasil ultimamente. Acho que o brasileiro normalmente é uma pessoa de diálogo, que quer andar para frente. E ultimamente, nós estamos numa fase de queremos brigar mais do que dialogar. Acho que a internet, que poderia ser uma forma de entrosar mais o mundo, na realidade tem contribuído para essa briguinha. Muita gente usando fake news para se promover e promover as suas ideias. E isso torna, né, o diálogo mais difícil. Você percebe assim, o que ele está falando não tem nada a ver com as pessoas brigarem. Nada a ver com as pessoas brigarem. O contexto que você vê, o que o Lehmann está falando é o seguinte, ó. Se as pessoas hoje estão brigando, a culpa é da internet. E por que a culpa é da internet? Porque tem pessoas, muitas pessoas, utilizando de mentiras, fake news, o assunto do momento que está sendo utilizado para calar várias pessoas. Olha a preocupação do tio Lehmann. Aí você vê. Aí você junta isso, a gente já vai comentar aqui já com a matériazinha aí do PT. Tinha que ser na Folha de São Paulo, né? Não tinha pra onde correr. A Folha de São Paulo realmente ama o Lula. E fala que Lula pressiona PT a retomar debate sobre regulação da mídia e da internet. A famosa censura do bem. E fala que a imprensa era alvo principal do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva quando ele se levantou para discursar no palco do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC no último dia 31, no evento organizado pelo PT para marcar os 5 anos do impeachment da Dilma. O líder petista começou reclamando da ausência de emissoras de televisão no local. Mencionou as críticas que lhe fazem quando fala em regulamentar os meios de comunicação e, por fim, queixou-se do tratamento recebido de jornais, revistas e TVs quando a Lava Jato estava no seu encalço. Tá reclamando, não tem TV aqui, cadê a mídia? Já mandando recado, né? No próximo evento, se a gente ver todo mundo, a mídia já falou sim, senhor. Sim, senhor Lula. Estamos todos aqui agora para fazer a cobertura. Opa, botei voltar. Aí você vê. Citando um novo livro lançado pela Fundação Perseu Abramo, ligado ao PT, Lula mostrou contrariedade. Aqui não tem um capítulo do papel da imprensa no golpe, observou referindo-se ao impeachment da Dilma. A gente está coagido a não mexer com a imprensa, é melhor apanhar e ficar quieto. Isso aqui é interessante, porque não é qualquer livro. O Lula não é um intelectual. É um livro da Fundação Perseu Abramo. Não é uma fundação ligada ao PT. É uma fundação do PT. Petista. É a fundação dos intelectuais do PT. Os intelectuais, eles não estão pensando da política
partidária 2022 apenas. Eles até pensam nisso. Eles estão pensando no médio prazo, 2, 3, 5 anos. No longo prazo, 10, 15, 20 anos. E prazo longuíssimo, sei lá, 30, 40, 50 anos. Então os intelectuais do PT já estão debruçados sobre o tema. Regulamentação. Censura do bem. Há um ano da eleição presidencial e apontado pelas pesquisas como favorito para vencer, Lulinha, ele decidiu reabrir o debate sobre um dos assuntos que mais geram controvérsias nos 13 anos em que o PT governou o país, a criação de um novo marco regulatório para os meios de comunicação. Olha como a imprensa fala numa boa, tranquilidade. Imagina, gente, se fosse o Bolsonaro falando isso daí. A gente já discorreu 3 parágrafos. Se fosse o Bolsonaro, já tinha aparecido a palavra golpista, autoritário, sei lá, tudo que a gente já está acostumado a ver, né? Ditador. Foi inoportuno porque ainda não há debate consolidado sobre o tema no partido. Diz o deputado estadual José Américo Dias, que foi secretário nacional de comunicação do PT. Lula deveria se preservar para atuar como uma espécie de árbitro quando essa discussão estiver mais madura. Aí tem uns parágrafos anteriores falando, o pessoal está discutindo, tem algumas desavenças no PT, não se sabe se merece discussar ou não. O partido meio que está rachado, mas Lula está junto aí com a Gleisi Hoffmann, que é a diretora nacional do PT, presidente nacional do PT. E na cabeça deles, o Lula sim precisa discutir, não só esperar, porque eles sabem que uma vez que o Lula vença, caso vença, ele precisa ter força popular para conseguir avançar com o tema. Então tem que ser já uma pauta de campanha para toda a esquerda abraçar e já levar junto desde o primeiro dia de 1º de janeiro de 2023, quando o Lula, numa possível vitória, assume a presidência da República. Nessas ocasiões, o líder petista articulou um discurso confuso. Associando suas críticas à imprensa a outras questões, como a concentração de grupos econômicos no setor de radiodifusão, a desinformação nas redes sociais e os critérios do governo para a distribuição de verbas de publicidade oficial. Se fosse Bolsonaro, seria um discurso confuso ou seria um discurso autoritário, um discurso golpista? E você vê, olha o que a imprensa diz. Não, o Lula está fazendo algumas críticas à imprensa. Beleza. Concentração de grupos econômicos, o que já diz a respeito aí que o Lula deve mexer quem manda no quê. Não acho que deve desapropriar, né? Mas assim, não, olha só, tem uns grupos aqui, né, pequenos, talvez uns sindicatos, ou então, sei lá, ONGs, institutos, tipo o MST. O povo precisa ter voz. Vamos dar aqui uma rádio para o MST. A gente viu o João Dória criar uma linha de crédito que foi usada aí por várias rádios para fazer melhorias. O Lula pode fazer alguma coisa similar para ajudar, né, o povo a ter voz. Só que a gente sabe que na era do PT, né, povo, foi o Lula que inaugurou Nós contra Eles, né? Então o povo é quem tá com o Lula. A desinformação nas redes sociais, Lula falando de desinformação. Você sabe, quando fala isso, tá falando, tem aí um pessoal de direita que não tá bom o que eles estão falando. E os critérios do governo para a distribuição de verbas. Já tá avisando, nós contra eles. Aos amigos, tudo. Para os inimigos, meu amigo vai ficar chupando o dedo. Numa entrevista em Salvador, por exemplo, ele descartou modelos de países governados por regimes autoritários. É óbvio, ele ia falar, não, a gente vai meter a mão, a gente vai estatizar tudo. Lógico que o Lula não vai falar isso, jamais. Só que ele fala o seguinte, sobre a imprensa, as emissoras de televisão têm que ter um limite. As pessoas não podem tudo do jeito que podem. Imagina se fosse Bolsonaro falando essa fala. É o Lula. O documento só veio ao público no ano passado. Aqui dá um contexto. Tem uns parágrafos anteriores. Durante o governo Dilma, antes da Dilma assumir, o Franklin, que foi inclusive ministro aí da Dilma, ele tinha um projeto da regulamentação, se não me engano, com 297 artigos. Isso mesmo, tá aqui no final, já até vi. Tinha esse projeto, nunca levou à frente e ninguém nunca teve acesso. Ficou guardado na gaveta do PT. Só que uma pessoa fez uma tese, o jornalista Camilo Vanucci, até deixando lá no meu Twitter o link, posso mandar a vocês também lá no Telegram, que tiver interesse em ler, são 488 páginas, onde o Franklin forneceu uma cópia. Aí já tá os especialistas discussando, começando dentro das universidades já tese sobre a regulamentação do bem, a censura do bem do PT. O projeto criava uma Agência Nacional de Comunicação para regular as concessões de rádio e televisão.
O Lula ia criar uma agênciazinha pra assim, ó... Vamos pegar um exemplo atual. Checagem de verdade, da verdade. Fact checkers. Ó, você pode falar o que é verdade e mentira, você não pode. Você é desinformante. Lula terá o poder de falar quem pode e quem não pode falar. Mas não tocava na consideração do mercado e evitava questões que Lula tem mencionado como a propriedade cruzada de diferentes meios de comunicação pelos mesmos grupos econômicos. Com 297 artigos, olha o tamanho, 297 artigos, é para não deixar nada de fora. O projeto restabelecia cotas mínimas para estimular produções independentes e regionais, proibiu o aluguel de horários na grade das emissoras de televisão e recomendava que todas respeitassem princípios como imparcialidade, equilíbrio e pluralismo em sua programação jornalística. Isso aqui me preocupa demais. Somente a última palavra aqui, ó. Pluralismo. Isso daqui é basicamente criar uma regra de compliance para falar o seguinte, ó. Para você poder falar o que você quer ou poder existir, você tem que seguir algumas regras, ó. Tem que ter 10 pessoas amarelas, 10 pessoas verdes, 10 pessoas vermelhas. Começa a impor várias regras. Ó, aqui então tá faltando arco-íris. Não tem arco-íris suficiente aqui. Aí tá faltando falar de meu corpo, minhas regras. Tem que falar desse tema. Tem que falar do orégano, da farinha de trigo. Ó, não pode falar isso, falar aquilo outro. Então, pluralismo usado pela esquerda nada passa do que uma legislação para, no fim das contas, você obrigar pessoas a falar sobre um determinado tema que muitas vezes elas não querem falar, mas se não falar, elas serão barradas, assim, elas perderão o direito de ter voz. É basicamente isso daí. É você forçar uma agenda política. Imagina se isso aqui fosse um projeto de Bolsonaro. A agenda retrógrada, conservadora, do patriarcado, blá blá blá. O projeto era um bom ponto de partida. E era muito comportado, sem que nada pudesse criar constrangimento. Olha a passada de pano, cara, assim, ó. Era muito comportado. Comportado. Fala o professor Murilo César Ramos, da Universidade de Brasília. É bom que Lula volte a tocar nessa questão, mas será difícil insistir no assunto sem explicar por que nada foi feito antes. Durante os 2 governos de Lula, houve várias tentativas de regular os meios de comunicação, mas a maioria não avançou. O petista chegou a propor a criação de um conselho para fiscalizar o exercício da profissão de jornalista, mas desistiu depois que a proposta foi rechaçada pelo Congresso. Entre os especialistas que participaram de discussões sobre o assunto, no PT, há consenso que o projeto do Franklin Martins tornou-se obsoleto. Esse projeto, que o cara assim, ó, é muito comportado, 296 artigos não está grande o suficiente. Por quê? Porque agora tem internet, tem que aumentar o controle. O controle não está grande o suficiente. Não está regulamentando, não está fazendo a censura do bem do tamanho certo. É superado pelas transformações causadas na última década pelo avanço das redes sociais e dos serviços de transmissão de filmes e séries de TV na internet. Em artigo publicado por uma revista da Fundação Perseu Abramo, Os Intelectuais do PT, há uma semana, Brandt sugeriu que sejam incluídas entre as prioridades para a discussão o combate à desinformação na internet. A prioridade do PT é te calar. Simples assim. Porque você produz desinformação, você não tem nenhuma capacidade. Vai chegar o dia que vai parecer brincadeira. Hoje já existe, mas existe em aplicativos infantis, que é o seguinte. Você joga um jogo de robozinhos. Tem um jogo de robôs. Não vou falar o nome para não fazer propaganda de graça. Você tá lá com outro usuário. Você não pode pegar o teclado e escrever oi. Já tem as palavras pré-prontas. Você aperta assim, oi, ele é oi. E já tem assim um set de frases que você consegue manter um diálogo, porque o jogo tem algumas possibilidades. Não tem muita coisa para fazer. Tipo assim, oi, me ajuda nessa missão. E aí o cara tem como responder sim, não, me dá 5 minutos. Algo assim do gênero. E a pessoa vai clicando. Isso deve ser feito com uma boa razão, porque, é uma coisa para pessoas, assim, mais jovens. E a gente sabe, às vezes, entra assim um adulto se passando, né? Finge que é criança por interesses secundários. Então, os programadores fazem isso para evitar que as pessoas perguntem, me passa teu telefone, me diz onde é que tu mora. Porque, às vezes, a criança não tá pensando nada na cabeça. Vai chegar um dia que, se deixar esse pessoal fazer isso, no WhatsApp vai ser assim, oi,
Você tem as opções, você não pode nem escolher o tipo de conversa que você vai ter. Mandar link só se for link de notícias dos fact-checkers, dos aprovados pelo PT. É isso daqui que a gente estará combatendo nas eleições de 2022. E tem muita gente que tá naquela, ai, que Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo outro, blá blá blá. Pessoal, a gente vem comentando várias notícias ruins nos últimos dias. Tem muita notícia ruim também pra gente comentar no vídeo de hoje. Não é porque eu quero fazer nada apocalíptico nem nada, mas eu acho que são as principais notícias que estão acontecendo no Brasil e principalmente para mostrar o tamanho do buraco que a gente está lidando. Não foi tudo do dia para a noite que a gente chegou aqui do jeito que está. A própria esquerda, se você analisar, lá vamos falar assim, é do golpe militar, como eles chamam, de 64, para não falar que é desinformação. Eles tiveram assim, uma certa retração no início, né? A democracia. Só que eles continuaram trabalhando. Eles só conseguiram voltar depois de 21 anos. Foram 21 anos estudando mesmo, fazendo concurso, sendo aprovado em concurso para entrar em universidade, dando aula, dominando o OAB, dominando a produção cultural, isso, aquilo, outro, até chegar nos dias de hoje. Se tá ruim agora, meu amigo, se esmaecer, se resolver entregar o jogo, aí já foi. Já foi. Gente, sempre dá para piorar. A gente sabe o que se passa em Cuba, o que se passa na Venezuela, o que se passa em outros países. E aí você vê aqui, ó, rachadinha virtual, a nova suspeita do TSE sobre os canais de fake news. Já trata os canais como se fossem de conteúdos mentirosos do início até o fim, que ninguém fala a verdade, sabe? Várias pessoas fazem vídeos diários. Olha o meu vídeo aqui diariamente. Quantas notícias a gente fala? Posso, às vezes, falar alguma informação errada, sempre tentando me pautar pela própria mídia. Aí eu falo o que? Canal de fake news. É um absurdo. Não tem nenhum respeito. Nenhum respeito. Só que essas pessoas não entendem que eles serão os próximos da fila. Eles serão a Nicki Minaj. Eles serão o Malafaia e o da Cunha que a gente já fala. E aí, beleza. O TSE recebeu o relatório aí do YouTube e fala o seguinte, que uma das hipóteses de pessoas envolvidas com a investigação é de que servidores ligados a políticos estejam doando parte dos seus salários para canais previamente acertados, um tipo de rachadinha virtual. O buraco é grande e é fundo, diz uma das autoridades com acesso ao caso. 11 canais que estão na mira do TSE por terem divulgado informações infundadas sobre o sistema eleitoral ganharam juntos, só no YouTube, 10 milhões de janeiro de 2019 para cá, como mostrou a reportagem de Veja na edição desta semana. As doações diretas online preocupam porque são praticamente rastreáveis. Aí vai fazer o quê? Pô, não tem como rastrear, vai começar a quebrar sigilo de todo o Brasil, todo o país. Eduardo Bolsonaro tem 25 assessores. Ele acha que nem tem tudo isso. Vamos quebrar o sigilo, então, dos 25 assessores do Eduardo Bolsonaro, que é pra gente olhar, né? Vai que aí não encontra nada. Foi mal, não é porque era necessário, que a gente tá combatendo um mal maior. Isso é muito complicado. Isso é muito complicado. Tá, a coisa tá avançando demais. Está avançando demais. Clamo que Deus toque no coração dos nossos juízes. Eles, bota a mão na cabeça, pelo amor de Deus, gente. O dinheiro passa pela conta das plataformas antes de ir para o bolso dos produtores de conteúdo, e o mundo digital permite que doações sejam feitas por meio de cartões pré-pagos como gift cards. O nome de quem os adquire nem sempre fica registrado. Tudo isso dificulta que os investigadores descubram a verdadeira origem das doações, mesmo que eles quebrem o sigilo dos donos dos canais. Isso, inclusive, é uma das razões que eu não tenho nada no Brasil, nada, assim, zero. Vocês nunca me viram com livraria, já me ofereceram, nunca divulgando link de ninguém, zero. Pra não falar que não tenho nenhum vínculo, tenho agora com a Gazeta do Povo. Pelo amor de Deus, né? Grande imprensa. Isso só. Já pra fugir, não fico fazendo live, tá recebendo superchat. Não. Pra evitar todo tipo de problema. Porque não pode. Só um lado pode. E eu quero mostrar isso aqui pra vocês, ó. Pode parecer besteira. Aí vem o delegado da Cunha. Acho que alguns de vocês conhecem ele. Quem não conhece, eu explico rapidinho. Ele era delegado da Polícia Civil. Foi afastado. Tá sofrendo 1001 problemas. Tá com bastante raiva aí do João Dória. Candidatíssimo. Já se filiou no MDB. Eu acho ele um perdido dentro da política. Perdido mesmo. E o da Cunha tem um problema que é o seguinte. Ele tá sendo aí agora, olha só,
policiais faturam alto com exibição de cenas de operações na internet. Não sei qual o problema. Até bom você ver, né, como é o dia a dia do policial, mas para algumas pessoas não pode. Só que me incomoda é o seguinte, o da Cunha, ele é da mesma turma do pessoal dos podcasts, é da mesma turma das pessoas que tá o tempo todo dando palco para o Kim Kataguiri, para o Arthur Moledo Duval, para o pessoal do MBL. E não é porque eu tenho desavenças ideológicas com esse pessoal, é porque nós sabemos tudo que o MBL fez para contribuir com a perseguição que o Brasil vive hoje. Você vê como essas pessoas são deslocadas da realidade. Ele alimenta o monstro que está destruindo ele e ele nem sabe. O da Cunha não é bolsonarista. Já deu entrevista aí, é Sérgio Moro, na veia, o discurso lavajatista, estava no pânico esses dias. Não vai parecer um cara de mau coração. Se um dia eu tivesse a oportunidade, bateria um papo na hora. Chamaria aqui, acho que seria uma live interessante de fazer perguntas para ele ouvir. Falar aí, da Cunha, você que sabe isso daqui, cara, do MBL, você conhece esse caso aqui, você sabe o que é que se procedeu durante a CPMI das fake news, você tá vendo agora, você tá sentindo agora na pele, o que a direita vem sofrendo há um bom tempo. Você tá entendendo, irmão? E tentar trazer esses outros grupos, tentar conversar com outros grupos, furar um pouco a bolha. E aí não só o da Cunha, olha aqui, plataformas se omitem diante de ataques sistemáticos de Malafaia ao Supremo. Jornalista já tá cobrando. E aí? Entrega a cabeça do Malafaia. Não, tá ruim. Desse jeito não pode. Não pode. Não pode. Tá ruim. Tem que ir fazer alguma coisa com o Malafaia. Só porque o líder religioso, ele pode falar o que ele quer. A gente sabe que o Malafaia apoia o governo. Mas não é assim um bolsominion, né? Não, o Malafaia é um pastor evangélico. Tá aí. É apoiador do governo, tudo bem. Mas, pô, ele é mais bolsominion que o da Cunha, né? Mas vocês entendem o que eu tento falar quando eu digo assim, bolsominion. Aí você vê aqui, ó. A mídia, que tá falando do Malafaia, que tá, ó, passando aquele pano pra regulamentação da mídia na internet do PT. É a mesma Folha de São Paulo que fala isso daqui com a maior naturalidade do mundo. PT turbina estrutura de comunicação mirando a eleição de 2022. Super normal, só uma turbinadinha. O PT está ampliando sua estrutura de comunicação com vistas à eleição do ano que vem. A sede do partido em Brasília ganhará um novo andar apenas para abrigar equipes de produção de material em áudio e vídeo que abastecem os meios do partido em redes sociais e plataformas como Spotify e YouTube. O PT tem uma equipe. Isso aí, a maioria das vezes, né, é bancado com o fundo partidário. Isso aí, investindo, câmeras, isso, pessoal, vídeos, isso pode. Isso não é gabinete do ódio. Novos produtos deverão surgir como um canal em vídeo exclusivo para mulheres. O foco principal, obviamente, é a campanha do Lula. Desde que o ex-presidente retomou suas viagens, 2 profissionais da comunicação do partido passaram a acompanhá-lo para registrar seus passos. Já, se um cara qualquer, aleatório, com o celular na mão, faz a cobertura da alvorada, né, do cercadinho, e bota no YouTube, ó, investiga. Gabinete do ódio, rachadinha virtual, ele tá fazendo isso daí. Mas, investiga. Pode investigar, tem coisa errada aí. O PT não, pode ter os profissionais. O partido também investe em impulsionamento de conteúdo e na ampliação de uma equipe que hoje já supera 30 profissionais. O pessoal está falando em 11 canais. O Terça Livre tá no meu. O Terça Livre tem mais de uma pessoa, né? Tem o Alan, tem o Ítalo, tem o Max, tem uma galera lá. Mas será que se juntar dá 30 pessoas? Já tem que pedir 30. Impulsionamento de conteúdo. É você pagar por conteúdo ser coisa. Lá de Bolsonaro, né? Tem uma tia do Zap aí meio doida da cabeça, uns tios do churrasco aí, os primos malucos que compartilham no WhatsApp. Gabinete do ódio. Isso aqui é a coisa mais normal do mundo. Que falar isso. Não queria dar o cara de pau de novo, não. Aqui. Extrema imprensa. Extrema imprensa. Sabe? Isso aqui dá uma tristeza. E aí que sai também a matéria do Alexandre de Moraes. Acho que vai deixar vocês assim um pouco chateados. O Alexandre falou o seguinte, ó. Aguardem desenrolar de inquéritos de Bolsonaro, diz Moraes, sobre insinuação de acordo. O ministro Alexandre de Moraes
quando questionado sobre um suposto acordo, tem pedido a interlocutores que aguardem o desenrolar das apurações de sua relatoria que miram o presidente e seus apoiadores. Apoiadores de Bolsonaro como Zé Trovão, Oswaldo Eustáquio, têm dito que os inquéritos sob relatoria de Moraes serão arquivados como parte de um suposto acordo que resultou na paralisação momentânea dos ataques do presidente contra o ministro. Ele disse que na sexta, lá no Diário Popular, a mulher de Oswaldo veio, publicou uma coisa lá que a PGR meio que negou. Não tem muito o que comentar sobre isso. Falar o quê? Agora o que dá para comentar, e eu quero levantar a bola, mais uma vez, deixar bem claro, eu não sou a favor de nenhum tipo de prisão, acho que as pessoas podem falar o que quiser, todo santo dia as pessoas... Olha, esses últimos dias já falaram que eu defendo o meu corpo e minhas regras, meu corpo e minhas regras, sabe o que é, né? Não, é só um amontoado de células, pode tirar. Falaram que eu defendo isso nos últimos 15 dias. Pessoas da direita mais puro sangue conservador. Que eu sou a favor das prisões, que eu estou apoiando o PSDB, o Alckmin e o SCAF. E teve outra coisa também que me falaram que estava fazendo. Mas tudo bem, deixa lá falar, tudo mais, que eu sou pai, deixa lá, fala aí. Eu sou de boa, então acho que as pessoas têm um dia de falar, no dia que eu estiver incomodado, qualquer coisa entra com um processo contra alguém, mas também acho que deixa lá, velho. Quem tá na vida pública é para sofrer críticas, mas eu quero relembrar para vocês o seguinte, se lembra lá atrás, quando eu levantei uma bola, que eu perguntei, gente, isso aqui tá me incomodando um pouco. Eu desejo que seja verdade. Eu desejo que o Oswaldo possa voltar, sabe, para sua família, no Brasil. Tenho certeza que ele gosta do Brasil, ele gosta de estar na presença dos seus filhos e sua esposa. Mas só o site do Oswaldo Eustáquio, na época, soltou lá a matéria que o STF havia revogado mandado de prisão do jornalista. E eu falei, gente, isso aqui tá muito estranho, porque nenhum veículo da grande mídia consegue, sabe, reforçar isso daqui. E durante o vídeo, se vocês voltarem, foi o episódio 691. A capa, a thumbnail tem escrito assim a palavra confusão e um fundo azul. Foi a primeira vez que eu abordei sobre isso. Eu falei, pô, achei que é meio estranho. Porque você fala isso. Aí se isso daí não for pra frente, não acontecer, aí falar, não sei quem descumpriu o acordo, não sei quem fez isso, não sei quem fez aquilo outro. E no vídeo eu falava assim, se isso fosse comigo, eu permaneceria calado até que tudo tivesse resolvido. Sempre eu fico assim um pouco com um pé atrás. Na época até só essa matéria. Eu só peguei o print do vídeo anterior e colei aqui, ó, que tava lá. Oswaldo Eustáquio diz que teve a prisão revogada por Moraes. Só o Oswaldo disse. Ninguém confirmou. Um site até falou, ó, apenas o site onde Oswaldo é contratado, Diário Popular SP, repercutiu a postagem do ex-senador. Nenhuma outra fonte confiável publicou a informação. E depois ele lá voltou outros dias falando, ó, o Eustáquio espera que a STF liberte o Roberto Jefferson e Zé Trovão em 15 dias. Aquela informação que, pô, não tinha meio como ninguém bater o martelo. Mas volta a falar, não sou a favor que ninguém tenha a sua liberdade tolhida. Ninguém. Zero. Seja de direita, de esquerda. Espero que todo mundo possa ter aí um julgamento mais do que justo. Mas vamos falar de 2022, que muito que a gente vem comentando também se intercala nisso daqui. Ontem a Tabata Amaral, ela deu entrevista pro Globo e ainda saiu uma nota interessantíssima no Lauro Jardim. Interessantíssima. E o engraçado é o seguinte, é um tema que a gente comentou no vídeo 698, eu acho. Não foi 98, não. Pô, não lembro. Mas foi assim uns 3 dias atrás que eu trouxe uma tabela com o número de votos de alguns deputados em São Paulo, mas a gente vai voltar aqui. Vejam só. É preciso furar a bolha da esquerda e da direita e chegar ao povo, afirma a Tabata Amaral. Ela não está errada. Política é voto. Política é voto. Tem que chegar no povo. E a entrevista tem 3 perguntas bem interessantes que eu separei. Olha só. Integrantes do PSB, entre eles o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, trabalham para que o partido apoie o ex-presidente Lula nas eleições. Defende um acordo entre PSB e PT? Olha a primeira frase da Tabata. Minha primeira batalha é contra o governo Bolsonaro. Ponto. Na verdade é vírgula. Com seu autoritarismo, incompetência e desmandos. Aí, ponto. Deixou bem claro. Meu problema é Bolsonaro. Lula, Ciro, Eduardo Leite. Meu problema é Bolsonaro, irmão. Se não for Bolsonaro, eu tô fechada. Fechadíssima. Eu sou comunista. Trabalho para que a sociedade tenha alternativa viável. Meu maior medo é que as pessoas cheguem nas urnas e votem em A para não votar em B, sem discutir meio ambiente.
dá aquela embromada e tudo mais. Antes disso, já teve outra pergunta que ela falou o seguinte, que ela escolheu ir para o PSB porque é um partido de viés progressista. Ela vai para um partido que tem princípios similares ao dela. Você lembra que a gente vem comentando nos últimos dias, que eu falei o seguinte, gente, a gente tem que ampliar um pouco essa conversa da esquerda e direita, ainda se mantendo na esquerda e direita, mas também começar a analisar questões como valores e princípios, tentar se aproximar de pessoas que dá para a gente bater um papo, olha, não, isso aqui, aquilo, outro, dá para conversar. Quem sabe que em alguns temas o cara não vai colar com a gente, mas os temas dá, que política é composição, a gente precisa de maioria, a gente tá vendo todo o trabalho que Bolsonaro vem tendo. E tudo que Bolsonaro teve que fazer, né, para conseguir meio que governar o país, mas meio que o Pacheco nos últimos dias tá jogando tudo na lata do lixo. E você vê o seguinte, ó, há alas do seu novo partido que defendem apoiar o candidato do PDT, Ciro Gomes, que te criticou duramente após a senhora votar a favor da reforma da Previdência em prol de uma terceira via entre Lula e Bolsonaro. Como você vê, como vê essa possibilidade? Ela falou o seguinte, senhor, independentemente do nome, meu compromisso será com a democracia, com um projeto que discuta o Brasil, que aponte caminhos. Se esse projeto será com PT ou PDT, não posso dizer. Tradução. Meu problema é Bolsonaro. Acabou. Meu problema é Bolsonaro, irmão. O Ciro me criticou, tô nem aí. Meu problema é Bolsonaro. Lembra que a Tabata é igual a Lema, que também é igual a Renova BR, esses grupos todos que ela faz parte. Como construir consenso em torno de uma pessoa em meio a tantos nomes? Ciro, Mandetta, Dória. Disputas partidárias e ideológicas ficam pequenas diante do atual governo. Cara, só não pode ser Bolsonaro. Qualquer menos Bolsonaro. À direita, eu acho que o pensamento pode até ser similar. É o seguinte, cara, qualquer coisa menos o Lula. Qualquer coisa menos o Lula. Qualquer coisa menos. Eu posso voltar, presidente, eu vou voltar, dá pra voltar daqui. Meu amigo, qualquer um menos o Lula. O Lula não, velho. O Lula não dá. O Lula não dá. Qualquer um menos o Lula. Isso é essa nota. E eu quero mostrar pra vocês algumas coisas que aconteceram ontem nas redes sociais que são interessantes. Chegada de Tabata Amaral ao PSB terá encontro com notáveis e busca por filiação em massa. Por aqui já dá pra tirar o seguinte, ó. A Tabata vai ter 2 eventos, vai ter um monte de peso, Flávio Dino, Márcio França, sabe? É o João Campos, prefeito de Recife, tem o namorado dela também. Figuras de peso. Percebam o que a gente vem falando, que os partidos já estão começando a se articular, ver nomes, tudo mais. Só que o melhor está no último parágrafo. O segundo evento será promovido em São Paulo 2 dias depois. A expectativa de Tabata é incentivar a filiação em massa de líderes comunitários ligados ao mandato dela, que tem a origem na periferia paulistana. A expectativa é angariar cerca de 100 novos nomes para o PSB. 100. Olha a movimentação. Todo mundo rodando, compondo, fazendo aquilo ou outro. E aí olha só o seguinte. Tirei aqui o nome, porque não quero aqui criar treta nem nada. Eu quero discutir a ideia. Tô nem aí pra quem falou isso daí. Uma pessoa, nas redes sociais, comentou o seguinte. Só sei que dessa vez não apoiarei o menos pior. Seja no primeiro, seja no segundo turno nas eleições ao governo de São Paulo. Meu apoio será um conservador. Se o candidato não for conservador, não apoio. Independente de quem o indicar, ou é conservador ou não tem apoio. Você percebe a postura da Tabata? O Ciro Gomes meteu o pau nela. Meu amigo, eu sou contra Bolsonaro. Bolsonaro é o pior de todos. Eu acho que no primeiro turno, todo mundo vai apoiar o conservador. Todo mundo vai apoiar um conservador. Algum de vocês não vai apoiar um conservador? Acho que todo mundo. Agora, o segundo turno, que fala assim, ó, seja no segundo turno das eleições ao governo de São Paulo. Não, eu não vou apoiar. Se não for conservador, eu não apoio. Você pensa o seguinte, Guilherme Boulos. Cara, qualquer um. Guilherme Boulos não dá. Eu olho assim até pro Dória, que tá atualmente, e eu fico me perguntando, será que o Boulos ia ser menos pior que o Dória? Será que o Boulos ia ser menos pior que o Dória?
Às vezes até o pessoal fala, pô, às vezes foi o Boulos ganhasse, assim, né? É o PSOL, não teria talvez maioria na Câmara, pudesse ser barrado algumas coisas, ia ficar assim, mais feio concordar com o Boulos, talvez pudesse ser um pouco melhores. Mas pra mim não dá o Boulos. O Haddad, PT. O PT comandando o estado mais importante do Brasil. O PIB do estado de São Paulo só não é menor do que o PIB brasileiro, mas é o maior PIB do país. Sabe? É assim, é algo absurdo. Você tá dando o poder disso na mão de alguém da esquerda. Então, no segundo turno, eu penso, às vezes, de uma forma bem similar com a Tabata. Eu sou a favor de qualquer um, menos da extrema esquerda. Cara, PC, PCO, PCdoB, PT, PSOL, não dá. Não dá. E aí eu vi esse comentário e falei o seguinte, ó. Parece que o Comitê Conservador já tá operando lá em São Paulo. Quem ainda não tem a carteirinha não pode se considerar conservador. Já tem até cartilha do que pode defender ou não pode. Por exemplo, está proibido apoiar alguém, meia bomba para evitar o PSOL vencer. E quem discordar é pago ou um conservador de mentira. Porque agora tem isso aí, né? É brifado. E aí tá recebendo a informação do que tem que falar, o que tem que deixar de falar. É pago. É um conservador de mentira. Falei alguma coisa demais no meu comentário? Creio que não, né? Só falou assim, falou, ó. Pra ser conservador, parece que não pode apoiar ninguém. Sendo que na política a gente sempre fala sobre compor, uma vez que o cara ganha, tudo mais. Tudo bem. Com a fala que eu fiz, eu recebi esse tipo de comentário aqui, ó, lá de cima. Não é Dom Sonaras, não. Só o que faltava, o Kim Paim querer decidir meu voto e com qual candidato me alinho. Por aquela fala ali. É brincadeira. Aqui no estado vocês não irão emplacar o candidato do seu chefe, garanhão das Pendas da Odebrecht. Segura o fogo no seu canguru. Paulo Freire, parabéns. Paulo Freire, parabéns. Parabéns. Isso daqui, gente, são as pessoas que se declaram super conservadores. Eu acho que não teve nenhum canal do YouTube que se debruçou tanto e mostrar tudo que vem acontecendo, principalmente da época da CPM das fake news. Mas a mesma acusação que eles são acusados, tá recebendo dinheiro, pronto, agora sou eu. Eu tô falando de um candidato? Nada. As pessoas não conseguem mais dialogar. Tem hora que eu vou ter que começar a concordar com o Temer. Só que aqui é o puro suco de ódio que tá escorrendo pela boca. Tá babando ódio. Babando ódio. Lembra que eu falei que vai começar a pintar uma quarta via conservadora? Não para presidente. Para presidente não tem como. Mas deputados, principalmente deputados, começar a se desgarrar. Não, nós somos conservadores de verdade. E aí, com relação ao meu comentário, e eu acho que inclusive é esse comentário, lá vem o Bolsonaro e fala o seguinte, ó. Esse aqui é um rapaz, eu gosto muito do comentário dele, porque é um rapaz eu nunca conheci na vida, mas sei que ele é um cara que acabou entrando na faculdade, um cara novo, tem lá as pautas que ele gosta, ele sempre faz uma cobertura aí do pessoal da PGR, acaba me atualizando, não preciso ficar me debruçando muito, eu sei que ele vai comentar sobre o tema, e ele fala o seguinte, ó, uma pessoa pegar e falar que acha que sua opção de voto é ruim, tá dando a opinião, o mesmo vale para a pessoa que pega e fala que não vota em candidato que apoia XYZ. O voto ainda é seu. Cada um tem o direito de votar como quiser, mas cada um também tem direito de discordar do seu voto. Ele entendeu o que o outro ali estudou com Paulo Freire. O que seria errado é alguém te obrigar a votar na pessoa X. Também acho errado agir como se alguém, tendo determinada opinião, está obrigando você a aceitá-la. O debate serve justamente para cada um apresentar seus pontos. Não precisamos agir como se estivessem obrigando alguém a concordar. Eu mesmo acho que a campanha do voto nulo uma bobagem, um tremendo tiro no pé e tenho meus motivos. Mas não entendam isso como eu estou obrigando vocês a votar em quem quer que seja, porque no final do dia o voto é só seu. Tem isso daí, né? Voto nulo. Direita, voto nulo. Voto Lulo. Lulo, né? O Alan fez esse comentário aqui que eu acho bem pertinente. O PT cagando nos conservadores e os conservadores tentando descobrir quem é o mais conservador. Continuem com a rinha que farei o que for possível para destruir o PT. Só em pesquisas o PT gastou mais de 5 milhões entre 2019 e 2021. A gente está vendo a estrutura de comunicação. Mas não apoio ninguém que pode. Se não for conservador, não tem meu apoio para o segundo turno. Aí eu quero voltar aqui na Tabata. Olha o final do texto da Tabata. A Tabata está trabalhando para angariar cerca de 100 novos nomes para o PSB. E esses nomes são vários líderes comunitários.
líderes comunitários. Cada um desses aí, nada, consegue uns 1.000 votos. 1.000 votos. Às vezes até mais. No eles por eles, consegue botar todo mundo junto, 1.000 votos. A gente tá falando em 100.000 votos. A Tabata vai trazer pro partido não só os votos dela, que foi extremamente bem votada, olha só aqui, ó, 264.000 votos, ainda vai trazer mais 100. Mais 100. E tem a galera, não sei o que, tudo mais. Só que o pessoal que tá falando isso daí, eles não estão falando isso daí, porque isso, porque aquilo outro. Pessoal, não se discute esse tipo de assunto há um ano das eleições. Vou fazer isso, vou deixar de fazer. A gente tá há um ano das eleições. O que tá por trás disso é um posicionamento nas redes sociais, perante a população. Comentamos nesse vídeo, quando entrou essa tabela, você lembra que eu falei o seguinte? A Joyce teve mais de 1 bilhão de votos. A Joyce não vai ter 1 bilhão de votos. A Joyce eu chutaria que no máximo, mas chorando, com muita sorte, vai ter 100.000. Tem 900.000 votos na praça de pessoas que são de direita, apoiadores do governo, que votaram na Joyce e se arrependeram e agora vai ter que votar em outra pessoa. É inegável que cresce dentro da direita alguns grupos insatisfeitos com várias coisas, não tira a razão deles de várias coisas. Eu acho que todo mundo, sabe, quer realmente ver as pautas conservadoras avançando. É difícil. Sinto que algumas pessoas que às vezes fazem algumas críticas um pouco mais pesadas, eu acho que assim, vários não fazem porque, que é isso, porque é aquilo outro. Não, às vezes eu acho que o cara não consegue ter assim, uma visão global do que tá acontecendo no país e tudo mais. Só quando o cara faz um comentário daquele, só conservador, ele tá fazendo um aceno pra esse público. Eu sou o representante do conservador puro sangue. Eu. Uma grande parte desses votos aqui, da Joyce, cara, tem gente. Não dá pra você levar na brincadeira, não, esse pessoal que tá insatisfeito. Não, gente, tem uma parcela significante que vai votar em Bolsonaro, como falei assim, nível nacional, porque, cara, é Bolsonaro, mas queria mais, esperava mais do presidente. Eu acho normal qualquer pessoa ter esse tipo de posicionamento. Então pode esperar há 6 meses, há um ano das eleições, fosse daí, cara, ninguém nem vai lembrar. Não é nem hora pra fazer isso daí. Ninguém nem sabe. Talvez o partido do cara tenha um candidato. E se tiver, ele é obrigado. Qualquer conservador de verdade, o cara pode ser conservador, bolsonarista. Vamos pegar assim um cara que já existe. Eduardo Bolsonaro. Se Eduardo Bolsonaro sair do PSL, ou então, ele continua no PSL, que tá agora uma conversa, realmente tá acontecendo, uma possível fusão entre PSL e o DEM. Olha só, PSL e o DEM se fundem. Aí o pai, Bolsonaro pai, Jair Messias Bolsonaro, vai para um partido do Bonoro. Vamos falar, ele conseguiu fundar um partido. Ele é o candidato. Só que aí o PSL e DEM se fundiram e lançaram um Mandetta. Eduardo Bolsonaro, ele não pode fazer campanha pro pai. Porque tá no estatuto do partido. Então, o cara que fala isso daí, não, que eu não vou fazer nada, ele nem sabe se o partido dele vai ter candidato ou não, porque se tiver, ele é obrigado a apoiar o candidato do partido dele. É só posicionamento nas redes sociais. E aí, por causa daquele comentário que eu fiz, olha isso aqui. Tá proibido apoiar alguém, meia bomba, pra evitar o pessoal de vencer. Eu tô apoiando o Alckmin e o SCAF. Eu tô fazendo campanha pro Alckmin e pro SCAF. Acabou. Eu. É a turminha aí, puro sangue. Imagina se eu fosse criar problema, mentindo sobre mim e tudo mais. Quando teve as manifestações do dia 12, eu até fiz esse comentário aqui, que eu acho que casa com o momento atual. Do dia 12. Fiz às 8h46 da noite aí no Brasil. Olhando de forma fria, apenas a Tabata Amaral saiu ganhando hoje. A esquerdinha sabe jogar. Possivelmente será reeleita e ainda vai puxar votos e eleger uns 2 deputados estaduais pro Leman comandar. Mais tarde comento tudo em vídeo, acho que nem comentei em vídeo na época. Mas vocês entendem, olha, vamos agora falar em número. 264.000 votos, a Tabata. Junto com um trabalho que foi continuado. Durante a pandemia, a Tabata rodou bastante em favela. 100 líderes comunitários.
Talvez nem seja toda comunitária, pode ser assim, gente maior, né? São 100 pessoas que ela quer colocar no PSB. Quantos votos vocês acham que a Tabata não vai ter e ainda não vai trazer? E ela vai na manifestação, que tá o pessoal do MBL, que tá o pessoal da esquerda, e ela mostra que ela consegue dialogar com os mais diversos grupos e tudo mais, que ela é uma grande democrata. Só a Tabata saiu ganhando, velho. Só a Tabata. Ela ganhou público, ganhou espaço. O pessoal viu lá, o pessoal do MBL viu. Às vezes tem alguém do MBL. O MBL hoje já é de esquerda. Às vezes tem uma menina, pô, me identifiquei com a Tabata, vou votar na Tabata. Tá jogando. Time Lema. Quantos esse pessoal não vai? Quantos esse pessoal não vai votar? E aqui ainda dá pra botar outro ponto que eu digo pra vocês. A importância de termos candidatos de direita. Buscar algum e tentar ter capilaridade nos votos. Não votar no único. Ah, vamos todo mundo votar no Eduardo Bolsonaro. Se o Eduardo Bolsonaro estiver num partido que todo mundo realmente for conservador, pô, assim, todo lá o staff, a gente fala, pô, a gente conhece todos aqui, em São Paulo, todos são aprovados, beleza, vota Eduardo, que Eduardo vai puxar só gente boa. O que aconteceu em São Paulo na última vez foi o quê? Eduardo e Joyce, um monte de votos, trouxeram junto pessoas boas como Iga Peixoto, Carla Zambelli, mas também trouxeram, né, o Alexandre Frota, o Júnior Bozella. Olha quanta coisa dá pra gente comentar sobre os últimos acontecimentos. Aí você vê de novo a imprensa. Folha de São Paulo e Datafolha. Metade dos brasileiros diz acreditar que Bolsonaro pode dar golpe. E o que eu quero comentar sobre isso é o seguinte, que se essa pesquisa for verdade, isso só mostra o poder de influência da mídia. Imagina acreditar que Bolsonaro pode dar um golpe. Imagina, gente. E isso daqui, inclusive, seria o sonho aí de várias pessoas, né, da direita. Falou, meu Deus, Bolsonaro bem que podia. A gente não consegue, a pessoa não consegue levar a sério, velho. Mas a imprensa lida, vai dar um golpe, fica repetindo isso pra quê? Pra desgastar o governo. Aí faz uma pesquisa que é o seguinte, ó. Apoio à democracia, por sua vez, segue sólido. 70% dos ouvidos pelo Datafolha, de 13 a 15 de dezembro, dizem crer que o sistema é o melhor para o país. O segundo maior nível na história da série histórica desde 89. Quem que não apoia a democracia? Pelo amor de Deus. Quem é que não apoia a democracia? Tem 9% ali que apoia a ditadura. E eles fomentam isso daí, que já vem aqui, ó, matéria da Folha da Veja. Temer gargalhou, mas Bolsonaro riu por último. Depois de organizar no 7 de setembro as maiores manifestações pró-ditadura em 50 anos. É um ajudando o outro a construir o prédio. Vários tijolinhos. Um fala da pesquisa aqui, ó, ditadura, aí vem uma manifestação ditatorial e vai botando em construir um prédio, que é um grande espantalho. O bom dessa matéria é o seguinte, fala que não tem chance nenhuma de Bolsonaro tomar um impeachment, mas melhor do que isso, é o final. Só existem dois políticos capazes de encher as ruas brasileiras. Bolsonaro e Lula. Acabou. Não tem terceira via. Para de conversa mole, para de encher o saco, para de fingir que existe. Quem tá falando de terceira via só tá buscando o apoio do Lula, compor com o Lula. Simples assim. Pesquisa mostra que futuro presidente não pode ser corrupto, desonesto ou ignorante. Eu poderia falar que era Bolsonaro, né? O candidato que as pesquisas querem. Mas agora eu não posso mais falar isso. Porque olha só, Lula obtém, no ano, sequência de 12 vitórias judiciais impulsionadas pelo STF. O Roger coloca, né? Vitórias. Continua sendo o posto lá de sempre. Vitória é nosso dinheiro pagando corruptos. Pergunta honesta ao bolsonarista. Como que o MBL como é que o MBL consegue falar de honestidade, né? Mas beleza. O que foi feito por Bolsonaro para que Lula pague por seus crimes? Aí o Leandro Ruschel responde com uma pergunta. Impressão minha. O MBL está defendendo uma intervenção do executivo no judiciário. Interfere aí, Bolsonaro. Que acho que é papel do judiciário, né? Fazer Lula pagar pelos crimes dele. Nunca na história da República se viu coisa igual ao governo Bolsonaro. Pior coisa que já aconteceu no Brasil.
Vocês estão entendendo o tamanho do problema com que a gente está lidando? Gente, vai ser... Mudar o país é um negócio que vai levar tempo. Vai levar tempo e muito tempo. E eu falei que tinha uma matéria para animar vocês. Deixei pro final. Disputas entre aliados nos estados expõem racha na base de Bolsonaro. Mas é um racha bom. Um racha bom. Gostei. Gostei desse racha. Fala aqui o que está acontecendo no Rio de Janeiro, que o Mourão pode vir a ser candidato. Cláudio Castro também quer ser candidato, quer o apoio de Bolsonaro. Ainda tem um Crivella correndo aí por fora. Nada, já tem 3. Já tem 3 nomes. Mas dá para resumir tudo nessa única imagem aqui, ó. E eu espero que isso aqui seja verdade. Isso aqui é interessantíssimo de ver, ó. Bolsonarismo dividido. Em 16 estados e no Distrito Federal, aliados do presidente disputam entre si por vagas aos governos e ao Senado. Graças a Deus que um dia a gente possa ver num país onde vai ter vários candidatos de direita disputando para ver quem é o melhor e não votar no menos pior. Os estados em azul escuro, Paraná, São Paulo, Roraima, Pará, Piauí, Ceará, Paraíba e Alagoas são apontados como locais em que há uma grande chance de ter uma unidade, se unir e ter um único candidato, para o candidato vir bastante forte. E nos outros estados, os estados amarelos, ainda está indefinido, se vai ter candidato, se não vai, tem Maranhão e Sergipe, e todo o redor do Brasil você vê a possibilidade de mais de uma candidatura. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Roraima, Mato Grosso, e nos que tem bolinha vermelha são estados em que grupos bolsonaristas são rivais. Rival ou não, meu amigo, graças a Deus. Só mostra que o governo, assim, vai ter candidato. Vai ter candidato. Senado e governo. Também não pode esquecer das câmaras, tanto a federal quanto as estaduais. Tem que trabalhar bastante. 2023. Se fica nessa, vai não vai, ai que eu faço isso, que eu faço aquilo outro. Se o pessoal não entender o que vem sendo construído, algumas pessoas... é capaz de chegar a gente ter menos deputado do que a gente já tem hoje. Governador acho muito difícil, né? Não tem nenhum, basicamente. Senador, meu Deus. Senado é um caos, né? Um caos. Tem que trabalhar, pessoal. Vai ser isso daí. Entre trancos e barrancos, a gente vai ter que tentar sobrevivendo aí a cada dia do jeito que der. E quem pegar o país em 2023, se for Bolsonaro, se for Lula... Bolsonaro vai pegar o país dividido, com oposição, com PT, com PSOL, com PSB, PDT do Ciro Gomes e, cara, vai ser isso daí. Vai ser isso daí. Então, por hoje, é isso. Pensa, reflete. Será que eu tô defendendo o SCAF? Eu tô fazendo campanha pro Alckmin. Pro Alckmin. Eu tô fazendo campanha pro Alckmin. Sabe assim, ao ponto que às vezes as coisas chegam, assim... transcendem, sabe, que eu falo assim, cara, vai trabalhar na Folha de São Paulo desse jeito aí, né, criando esse tipo de narrativa. Mas enfim, dá aquela curtida, dá aquela compartilhada, se inscreve no canal, se inscreve lá no Telegram também. Vou mandar o link da tese do PT, quem tiver paciência de ler, bem grande, mas tá lá tudo que o PT planejava lá para a questão de regulamentação da mídia na época. Se torne membro do canal e a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos. Fui!